Graça e paz, amados! Hoje nós estamos dando início a uma nova série em nosso canal, né, Má? Mulheres segundo o coração de Deus. E hoje nós temos aqui a nossa convidada especial, que vai falar um pouquinho sobre a identidade da mulher e contar também o seu testemunho, Ana Paula Bachega. A Ana Paula é mãe, esposa, cristã, consultora de imagem, mas além disso ela trabalha na mulher, tratando de dentro para fora, né? Trazendo a sua identidade, a sua verdadeira identidade, né, Ana Paula? Isso. Eu falo também que eu sou uma improvável de Deus, né? Mulheres normais que por obediência, né, ao Senhor, nós estamos aqui hoje levando para outras mulheres aquilo que vem ao nosso coração, queima o nosso coração, ou que a gente vivenciou. Então hoje eu sou muito grata a Deus por estar aqui. Eu também sou grata a vocês pelo convite, é uma honra. E eu tenho certeza que muitas mulheres hoje serão tocadas e curadas, em nome de Jesus. Amém, né? A honra é nossa, né? Temos a sua presença aqui. E Ana Paula, eu gostaria de iniciar com uma pergunta. Como é esse processo, né, de restauração da identidade da mulher, né? E que eu queria que você contasse um pouquinho também do seu testemunho em relação a isso, porque normalmente Deus nos usa naquilo que nós somos tratadas, né? Eu já percebi isso na minha vida, eu acho que a Mayara também. E eu acredito que esse é o seu ministério porque você também foi curada em relação a isso. E você foi curada e hoje você cura outras mulheres. Como que funcionou isso para você? Foi bem interessante porque eu vou responder primeiro a sua pergunta. Eu acredito muito que o nosso propósito está ligado à nossa dor. Sim. Mas respondendo a sua pergunta, a identidade ou a perda da identidade, da autoestima, da autoimagem, porque a identidade e a autoestima é ligada à nossa imagem, né? Como a gente hoje se porta. E não só as vestimentas, mas ao seu comportamento, a sua atitude, né? Então, assim, engloba tudo. Ela é baseada naquilo que aconteceu lá atrás. Então, há um momento na nossa vida que a gente... Porque o bebê, ele não nasce com a identidade pronta, né? Sim. Ela é construída. E geralmente é construída por quem? Pelos pais. Porque um bebê não sabe nada, ele não tem nada. E muitas vezes nasce, eu não estou generalizando, mas geralmente muitas mulheres perdem a sua identidade já na gestação. Porque ela nasce ali, né? Ela antes dela nascer, pode acontecer algum trauma na gravidez que vai atingir futuramente essa mulher, e a partir dali ela já vai nascer com uma identidade ou quebrada, ou machucada, ou faltando uma parte, e que na primeira infância é a parte muito importante também da formação da identidade, da autoestima e da autoimagem, porque é onde a criança escuta. Sim, algumas afirmações, né? Ou validação ou invalidação, né? Valorização ou invalorização. Então, ou desvalorização. Por isso que é muito importante nós, mães, pais, pensarem primeiro antes de falar alguma coisa. Quem nunca errou, né, gente? A gente acaba errando. Eu já falei coisas para as minhas filhas. Que momento de ira, né? Às vezes a gente acaba falando, às vezes não é o que você acha, mas o que você acaba falando aquilo porque você está numa situação nervosa ou contrariada. Exato. E as palavras, até na Bíblia diz que as palavras têm poder, né? Sim, de bênção ou de maldição. Sim. E a gente faz muito isso. Quem nunca fez, né? Eu acredito que assim como nós, as mulheres que estão aí assistindo vão lembrar de algum momento. Então a primeira infância é muito importante. Ana, quando é a primeira infância? Ela é do nascimento até mais ou menos 12 anos de idade. Então nesse período é muito importante você falar palavras de validação. É claro que, como a gente falou, nós vamos errar, erramos,
Mas esse período, a criança vai acreditar naquilo que você está falando, porque no começo nós falamos que a criança não nasce uma identidade pronta, ela é construída, ela é desenvolvida, então ela vai ter uma convicção na vida dela, daquilo que ela escutou. Se é bom ou ruim, aí vai depender do meio que ela cresceu. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Começa com os pais, né? Mas também é com professores, amigos, amiguinhos, né? Convívio que vai crescendo, 10, 12 já tem amiguinhos que falam um monte de coisa. Mas com os pais, você é burra, né? Acaba rotulando a criança. Você é gordinha, tá vendo? Você só come, como é que você vai crescer? Você não termina nada do que você começa. Como que você vai casar desse jeito? Menina, você é uma pestinha. Ai, que peste que você é. Isso, para uma identidade, para uma criança escutar, ela vai tomar por verdade essa mentira. Só que no momento da ira da mãe, do pai, ela vai escutar e vai tomar como convicção. Então ela vai acreditar o quê? Que ela é burra, que ela é inferior, tá vendo? E a comparação que muitos pais fazem, tá vendo? Seu amiguinho consegue, por que você não consegue? Você não presta atenção, você é preguiçosa, levanta. Então, olha quantas palavras uma criança escuta e aquilo vai penetrando aonde? No coração, na alma. Formando a identidade falsa, né? Uma identidade forjada, porque não é essa identidade que Deus nos deu. Sim. Mas e aí muita gente pergunta assim, nossa, mas nós pais, por que fazemos isso? Né? Muitas vezes ele dá aquilo que ele tem, que ele recebeu. Então muitos pais estão reproduzindo aquilo que ele também não recebeu. Então talvez ele não recebeu uma palavra de validação, ele não recebeu o amor suficiente. Então a quantidade e qualidade de amor que a gente dá ao nosso filho é muito importante. Mas eu uso uma frase que eu levo pra vida assim: nunca julgue um adulto sem antes saber a criança que ele foi. Porque a gente não sabe o que os pais, os adultos passaram na infância para estar agindo desse jeito. Não é motivo, é lógico. Mas uma pessoa ferida fere, com uma pessoa curada cura. Né? Nós estamos aqui nesse caso porque fomos curadas, né? E estamos aqui levando adiante para vocês com o nosso testemunho, com as dinâmicas, estratégias e o que Deus fez na nossa vida. O trabalho que Deus fez na nossa vida, né? Exato. Para mostrar que é possível ser curada. Mas antes de ser curada, você precisa aceitar que você tem esse problema, problema, né? Um trauma. Então, além da primeira fase, que pode acontecer também, além das palavras da primeira infância, também pode acontecer através de abuso, traumas da infância como um divórcio de pai e mãe, abandono, né, de um pai ou de uma mãe, abuso físico, emocional, espiritual. Isso acontece na infância, mas também com a adolescência e adulto. Então, assim, uma mulher também, ela pode não ter acontecido nada na infância, mas aconteceu depois. Então, pode acontecer numa juventude, pode acontecer na fase adulta, por um divórcio, talvez, por palavras ofensivas de maridos, né? Quantas mulheres nós sabemos que são maltratadas, que são humilhadas? Isso é um abuso emocional. A palavra é um abuso emocional, né? Então, muitos homens só criticam as mulheres, não valorizam as mulheres, só reclamam. Então, se a gente for abordar aqui, a gente vai ficar bastante tempo. Então, eu vou dar um resumo sobre isso, mas é muito importante também você se posicionar, porque nós temos que buscar a nossa estrutura no lar, né? Porque se a gente não curar o nosso lar, como é que a gente vai curar outras vidas, levar isso adiante? Então, a mulher com sabedoria, né? Porque a palavra fala que nós somos a coluna do nosso lar, né? O homem é o cabeça, mas nós também temos que, com muita sabedoria, saber colocar um limite nesse abuso, colocar um chega, né? Não permitindo que isso leve adiante, porque além de você, agora você vai levar isso para os seus filhos, porque a criança que escuta um pai maltratar uma mãe, se torna normal. Ela vai maltratar no futuro a esposa ou o marido, que é normal. Ou vai achar normal ser maltratada, ser tratada daquela forma. Nossa, exatamente.
Então, você precisa colocar um basta por você e pelos seus da sua casa. Sim, legal. Um outro motivo que acontece a perda da identidade, da autoestima, é por abuso, que eu falei, emocional, espiritual. Quantos abusos espirituais tem, né? Que bloqueiam as pessoas por líderes e tal. Mas o que eu quero mais falar aqui é o abuso físico e emocional, que foi o meu caso. Através de um abuso, eu sou prova viva disso. Como eu falei, eu sou uma improvável. Eu nunca imaginei hoje estar falando da palavra do Senhor. E assim, Deus tem feito um trabalho lindo na minha vida. Mas para eu chegar onde eu tô, eu tive que passar por um processo de cura e doloroso. Porque pra gente ser curada, a gente precisa saber que vai doer. Que vai doer. Só que é um processo que vale a pena, porque você vive com essa dor a vida inteira. Então, você já leva essa dor desde do dia que aconteceu ou que você trouxe a consciência, porque muitas vezes nós ficamos com essa dor oculta, sem trazer para nossa consciência. Guardada em uma caixinha. Guardada em uma caixinha. Eu falo que são as janelinhas killers que a gente tem no nosso cérebro, como diz Augusto Cury, ele fala muito disso, né? E é verdade, porque fica lá, e oculto. Aí quando você atinge, né? Você dá um disparo, um gatilho, você traz a consciência. Então, quando você traz a consciência, é que você pode ser curado, porque enquanto você não tiver consciência disso, você não tem como curar. Então, quando eu passei por isso, pelo abuso físico, eu fui abusada na minha adolescência, com 16 anos, ali, naquele momento, a minha identidade foi arrancada. Foi despedaçada, né? Foi destruída. E eu guardei isso pra mim, porque a pessoa abusada, não importa se é emocional, física, ela leva uma vergonha, ela leva culpa. Fora os outros sentimentos de raiva, mágoa, né? É um sentimento misto de sentimentos, uma revolta. E a falta de coragem, né? Vergonha, né? Vergonha, você não tem coragem de falar nem para os seus pais, nem para o seu melhor amigo. Uma menina de 16 anos, imagina uma criança. Eu fico pensando nisso, porque eu naquela época, né? Hoje os adolescentes com 16 anos já têm outra cabeça, né? Mas na minha época eu era muito menina, eu era muito imatura, não tinha experiência nenhuma. Então assim, foi muito difícil para mim, mas eu guardei. E o guardar, a gente acha que a gente tá bem? Tá curada. Tá curada. Passou, tô vivendo. É. Já esqueci, porque eu tinha momentos, né, momentos de lembrança e momentos de esquecimento. E aí eu tocava a minha vida. Mas não é assim. Vai criando bloqueios em várias áreas da sua vida. Área profissional, área familiar, área sentimental, área emocional, área espiritual, porque você chega num processo que você fala assim, meu Deus do céu, por que eu passei várias áreas Isso diferentes, aconteceu comigo, né? Por quê? E agora? Tô sozinha. E eu tentava falar várias vezes, né? Eu acredito que muita gente vai se identificar assim, eu tentei, mas eu não consegui, né? Então a gente se sente assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Mas chega num ponto da sua vida que você não vai mais conseguir. Ou você tem duas opções, ou você conta, ou você vai machucar, continuar machucando outras pessoas, que foi o meu caso. Então, quando eu falo que eu me identifico muito com a palavra da mulher do fluxo de sangue, porque ela viveu escondida, né, 12 anos. Imagina como foi difícil essa mulher. Mas ela só foi curada quando ela teve um ato de coragem, quando ela teve um posicionamento e ela passou por cima da vergonha de todos, porque ela era tida como suja, imunda, e ela, pior, ela correu risco de vida, porque ela poderia ter sido morta até. E ela foi lá, e quando ela chegou perto de Jesus e tocou, imagina todo mundo tocando nas vestes deles, mas quando ela tocou, foi um toque especial. E Jesus, o Espírito Santo, ele sentiu a dor dela. E ele foi quem me tocou, né, de forma diferente. Então, olha como
ela era especial. A dor dela, Jesus sentiu. E me toca muito porque eu fiquei assim pensando muito nessa palavra, porque eu me senti essa mulher. Eu fiquei com esse sentimento guardado 27 anos, e aí quando eu comecei a reproduzir nas minhas filhas e no meu casamento, a minha ira, né, esse sentimento de ataque, porque é uma autodefesa da sua dor. Você ataca as pessoas que você mais ama. Então eu atacava os meus pais quando eu era solteira, tive problemas profissionais, não me achava adequada em nada, nunca eu conseguia completar o que eu queria, alcançar sucesso, sempre a sua área na parte de autoestima é muito atingida. Então quando eu decidi buscar a cura foi quando eu cheguei no meu limite, quando eu falei, opa, eu estou levando para as minhas filhas a minha dor. Eu estou descontando nas pessoas que eu mais amo. Então a gente tem duas opções. Ou você continua, e eu falo assim que a gente acaba se tornando como abusador, né? Porque você está abusando de pessoas não no sentido como ele fez com você. Não o ato, sim, mas as atitudes, né? Porque as minhas filhas descontando a sua ira nas pessoas. Minhas filhas não entendem como elas podiam ter uma mãe, por exemplo, sei lá, explosiva. Sim, e eram como gatilhos, assim, de repente. Gatilhos. E uma das coisas que também me afetou muito foi medo. Então, aquela mãe neurótica, sabe, super protetora, que eu até hoje eu me policio nisso, eu trato isso, porque eu ficava o tempo todo com muito medo de acontecer com elas o que aconteceu comigo. E elas, mamãe, você fica muito em cima, mamãe, tudo você grita e quando eu parar você não deixa eu fazer nada. Quando eu percebi que eu estava sufocando as minhas filhas, que eu estava realmente uma mãe muito transferindo as suas angústias para elas, né? O medo, né, de que pudesse acontecer algo com elas, né? É o mas medo. eu acho que não só na área, nessa questão do abuso, mas acaba acarretando em outras áreas também, né? Esse medo você acaba interiorizando ele para tudo e de repente você tem medo. Eu tinha medo de tudo. De tudo, né? Nossa, eu tinha medo de acontecer alguma coisa comigo, eu tive síndrome do pânico, eu tive muito medo, pânico de avião, de elevador, sabe? Pânico assim de perigo. Tudo que poderia ter um risco de acontecer algo, eu tinha medo. Você paralisava. O peso, né? O peso do trauma, do abuso, desencadeou tantos outros problemas, né? Porque tem pessoas que têm esses problemas, mas não atingiu ainda dentro dessa caixinha, como você disse, e não reconheceu ainda esse trauma, né? Ela vive infeliz, ela vive com muitos problemas, mas ela não sabe de onde vem. De onde vem a origem. Por isso que eu falei que a consciência é a cura. Porque muitas pessoas vivem dessa forma e não entendem por que vivem dessa forma, não sabem de onde vem isso. E quando eu não lembro onde eu parei agora. Das meninas, né? Quando você percebeu que estava sentindo. Quando eu percebi que eu estava afetando as minhas filhas, aí eu falei, chega. Igual a mulher do fluxo de sangue, sabe? Agora eu vou enfrentar a situação. Vou me posicionar. E aí foi quando eu me posicionei espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, porque eu tive que sair do meu lugar de conforto, né? Eu me entreguei totalmente a minha dor a Jesus, porque eu já era convertida, eu já tinha um relacionamento com Deus, mas eu não tinha entregue a minha dor no colo de Jesus, sabe? Eu achava que eu falando só e talvez, sei lá, lidando com aquilo, eu estaria curada. Não, nós temos que nos curar realmente na alma, nosso espírito com o Espírito Santo. E aí, quando eu busquei essa entrega, quando eu entreguei, falei, Jesus, eu não consigo fazer isso. Toma, é teu. Esse abuso eu quero que o Senhor trate comigo. Eu não consigo fazer. E aí foi quando eu contei para o meu marido, a primeira pessoa. Na verdade, eu contei para o meu marido no começo, logo quando eu casei com ele, um pouco antes de ser de casar. Só que aí
a gente não sabia como lidar com isso, né? Então a gente foi tratando só, conversando e tal, mas eu vi que eu não estava curada, porque sempre quando tinha um gatilho, igual você falou, quando sempre alguém me cutucava e uma área que me machucava, eu atacava. E aí eu comecei a atacar minhas filhas, comecei a atacar meu marido, e aí no final de 2019 foi quando eu falei assim, não, chega, não dá mais, e meu marido veio e conversou comigo e falou, Ana, ou a gente busca uma ajuda realmente no seu problema, ou eu tenho medo da gente realmente acabar afetando as nossas filhas e o nosso casamento, porque realmente você perde o controle. Olha as consequências, né? Um abuso roubou a sua identidade, né? Acabou afetando você, a sua vida de mãe, a sua vida na sociedade em si, porque os medos variados, como você falou, pânico de avião, o seu casamento, olha como... Ele te paralisa, né? Exatamente. Olha o problema de você não entregar isso aos pés de Jesus e não ser curado. Quantas coisas isso influencia na sua vida? Quantas pessoas vivem assim? Meu Deus! Quantas... E assim, a gente tá falando do abuso, eu tô falando do abuso físico, mas é o que a gente falou. Abusos emocionais que a gente tá falando. E pode ser, talvez, as palavras também. A gente fala, apenas as palavras. Mas as palavras que essas crianças ouvem, hoje, ainda mais hoje, tem muito bullying, né? Muitas vezes os pais não têm tempo de parar e olhar para a criança, de ter um tempo de qualidade com a criança. Hoje é muito eletrônico, ainda mais agora, na pandemia e tudo mais. Eu vejo o tanto que as crianças estão sendo prejudicadas emocionalmente. E se os pais não olharem para os filhos, eles vão levar marcas terríveis para a idade delas, para o futuro delas. E Ana, você comentou que você tentou durante o processo, você falou no começo da relação, hoje eu conversei com meu esposo, né? E nós dois tentamos juntos ali resolver, mas a gente vê que sozinho, a gente pensa que está curando, que está resolvendo, mas na verdade não, né? Você teve esse gatilho em 2019, quando você procurou, né? Foi. Aí em 2019, quando eu procurei mesmo, falei, deixa eu começar a conversar com meu marido, porque as coisas deram, sabe, uma pioradinha assim? Sim. Aí quando em 2019 eu falei, não, final de 2009, eu falei pra Deus, falei, Senhor, eu preciso de um direcionamento. Pra onde eu vou? Como eu faço? O que eu faço? E aí eu creio muito assim nisso, que quando a gente entrega pra Deus e Ele coloca pessoas e situações na nossa vida que traz paz no seu coração, que você vê como uma solução, é dele, vem dele. E por isso que é muito importante o compartilhar as lives, os conteúdos, né? Compartilhar minha história com uma amiga, com vocês. Por quê? Porque foi através de um vídeo na internet que eu conheci o Método CIS, que é do Paulo Vieira, que ele é cristão e ele trabalha com a inteligência emocional. E aí eu fui pro Método CIS, eu conversei com meu marido e falei, amor, eu achei a solução, eu acho. Porque eu queria algo baseado na Bíblia. Eu queria com os meus princípios. E tudo é baseado na Bíblia, esse treinamento. Então quando eu descobri, eu falei, amor, olha isso. Eu acho que é o início da minha cura. E realmente foi muito assim de Deus, porque eu fiquei 3 dias numa imersão em São Paulo. Então eu combinei com meu marido falou, pode ir, que eu vou segurar as pontas aqui em casa. Eu te apoio, eu quero que você se cure, você merece, você precisa ser feliz de verdade, você precisa tirar essa dor de você. A gente vai estar junto nessa. E ele pegou na minha mão. E aí eu fui, e eu fiquei 3 dias trabalhando o espiritual e o emocional junto. E aí foi ali que foi um divisor de águas na minha vida. Foi ali que tudo começou. A minha cura começou ali. Foi um romper, foi uma entrega, porque é uma entrega no altar assim de Deus, mas é uma entrega assim. É porque precisa trabalhar o espiritual, mas também o seu emocional, a sua mente, porque é traumático. É muito traumático. E aí ali que eu comecei o trabalho. Corpo, alma e espírito. E até então eu não lidava com a internet, assim, eu sou formada em Direito, mas como eu falei, eu não conseguia prosperar na área, né, porque eu tinha aqueles bloqueios na época. E aí eu fui fazer a consultoria de imagem, né, de estilo, antes de fazer o Método CIS. Só que eu fui porque eu
gostava, eu sempre gostei. Só que olha como que é engraçado. Deus já tinha um propósito. E eu não sabia. Deus é tudo perfeito, né? E eu falo que quando eu decidi fazer a consultoria de estilo, quando eu fiz o curso de coloração pessoal, que descobre a paleta de cores, né, que colore o mundo das nutrições, estão todas coloridas aqui, porque elas fizeram a coloração pessoal, a colorimetria, eu descobri um mundo de cores, e aí eu percebi que o meu era cinza, e aí eu entendi o significado, e meu Deus, Jesus está trocando o meu passado cinza, que eu carreguei, né, sozinha, com muitas cores agora. Só que eu não tinha entendido ainda, eu via só como um trabalho, né, de imagem, de ajudar as mulheres a melhorar a autoimagem.